Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá no meu Instagram, tá aqui, prof.bispo, e vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Deixem like no nosso vídeo e deixem sugestões nos comentários para os próximos vídeos. O que é que a gente vai fazer hoje? Nós vamos iniciar a reta final para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Serão 10 dias resolvendo questões. A cada dia nós vamos resolver 10 questões do conteúdo programático de língua portuguesa, ok? Nesses 10 dias nós vamos tentar revisar todo o conteúdo, tá bom? Se vocês quiserem me acompanhar aqui até o final, nós estamos com um grupo lá no WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo lá no Instagram. Eu pego e mando o link para vocês. Geralmente eu coloco lá nos stories. Vocês vão lá, dão uma olhada e já entram no nosso grupo, tá bom? Para terem acesso a esse material aqui em branco e ao material rabiscado, como eu vou deixar ele ao término da nossa aula, tá bom? Vamos iniciar? Olha só, meu aluno. Nós temos aqui a nossa primeira questão. O nosso conteúdo ele vai crescer gradativamente, ok? Nós vamos pegar dos assuntos mais fáceis até aqueles assuntos mais complicados, ok? A nossa primeira questão, ela vem tratando do seguinte. Assinale a alternativa em que há uma inadequação em um termo ou expressão por conta de mudanças das regras do novo acordo ortográfico. Senhores, então nós temos aqui o tópico de ortografia, tá bom? Olha o que a letra A vem falando. Os astros, então, têm uma influência enorme na nossa vida. Olha só qual o tema aqui, o tópico específico que a banca está analisando nessa letra A. É esse verbo aqui, ó, justamente por causa desse acento. Nós já comentamos em aula que esse acento aqui é o famoso acento diferencial. Nós vamos colocá-lo para quê? Para diferenciar o singular do plural, ok? Olha só, quem é o sujeito desse verbo aqui? O sujeito é a palavrinha astros. E percebam comigo, a palavra astros está no plural. Se essa palavra está pluralizada, eu tenho que identificar esse verbo também no plural. Por isso que eu vou lá e coloco o meu acento circunflexo, ok? Se fosse astro, eu teria que chegar aqui e retirar o meu acento. Mas da forma que a banca colocou, está correto, ok? Dessa forma aqui, a letra A está correta. Percebam, ó, a banca está pedindo o quê? Assinale a alternativa em que há uma inadequação, ou seja, ela quer o item incorreto, tá bom? É bom que os senhores destaquem isso aqui. Olha a letra B. Livro recém-lançado que aborda a importância dos céus no nosso dia a dia, senhores. Vamos lá, nós temos duas palavrinhas para analisar aqui. Ó, recém-lançado e nós temos dia a dia. O que eu preciso que vocês coloquem em mente é que esse recém aqui é um prefixo, ok? E ele vai cair em uma das regras do uso do hífen que a gente já comentou em aula também. Olha só, alguns prefixos, sempre que forem utilizados, terão hífen. E o recém é um desses. Nós temos o recém, nós temos a palavrinha ex, prefixo ex, nós temos o prefixo pré, nós temos o além, ok? Dentre outros. Esses prefixos aqui sempre terão hífen. Então, da forma que a banca colocou aqui, recém-lançado, isso aqui está correto, ok? A nossa segunda palavra, que é dia a dia, essa daqui está incorreta, ok? Esse hífen aqui existia antes do novo acordo ortográfico. Só que agora não existe mais. Qual a regra aqui, professor? Palavras que possuem um elemento de ligação, palavras compostas que possuem um elemento de ligação, não tem mais hífen, ok? Professor, como assim uma palavra composta que possui um elemento de ligação? Olha só, nesse caso aqui, ó, dia a dia. Esse meu A aqui, ele está representando para mim um elemento de ligação.
está funcionando para fazer a ligação do dia, primeiro elemento, com dia, segundo elemento, ok? Se eu utilizei o hífen aqui, então isso aqui está incorreto. Nosso gabarito, portanto, até então, seria a letra B. Olha o que vem aqui na letra C. As diferentes estações existem e se opõem nos hemisférios norte e sul, por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Senhores, tranquilo, não tem erro algum aqui em relação à gramática, ok? Não há nenhuma inadequação, como a banca falou. Olha a letra D. Se antever a isso, ajudou na transição de um sistema nômade para um sedentário. Eu acho que a maior dúvida dos senhores aqui seria em relação a esse verbo aqui, tá bom? Só que sim, ele está correto. Aqui nós temos o infinitivo pessoal dessa forma verbal, tá bom? E isso aqui está correto. Então, o que é que eu preciso que vocês façam aqui? Revisem alguns verbos. Eu acho que eu até separei algumas questões de verbos para a gente resolver depois, só que mais lá na frente. E eu preciso que os senhores revisem, porque essa banca gosta de cobrar algumas particularidades dos verbos, tá bom? Essa aplicação verbal aqui está correta. Olha o que nós temos aqui na letra E. É com essa diferença de tempo de sinal que ele troca com pelo menos 2 ou 3 satélites. Nenhum erro ortográfico, tudo correto. Nosso gabarito aqui do primeiro item, gabarito letra B. Segunda questão, senhores. Vem falando o seguinte. Em relação aos excertos, um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas e é o símbolo de uma trajetória, afinal de contas, há que respeitar isso. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A banca já deixou destacado ali 2 elementos, ok? E ela vem falando o seguinte nas alternativas, ó. Em ambas as ocorrências, o A possui o mesmo significado. Negativo, senhores. Vamos analisar, ó. Olha só para isso aqui. Um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas, ou seja, faz mais de 5 décadas. A ideia aqui é de tempo transcorrido, ok? Tanto que eu poderia chegar aqui e substituir esse verbo haver por fazer. Iria ficar faz mais de 5 décadas, ok? Está no sentido de tempo transcorrido. Nesse caso aqui, o verbo haver está no sentido de tempo transcorrido. Lembrando, senhores, quando eu tenho o verbo haver no sentido de tempo transcorrido, ele fica impessoal e ele não vai para o plural, ok? O segundo caso é o símbolo de uma trajetória, afinal de contas, há que respeitar isso. Nesse caso aqui, esse verbo haver tem o sentido de ter, ok? Tem o sentido de ter. Tanto que eu poderia chegar aqui e falar, tem que respeitar isso. Aqui ele tem o sentido de ter. Então, quando a banca fala que possui o mesmo significado, negativo, ok? Possuem significados diferentes. Olha só, na primeira ocorrência, o A, que é essa daqui, tá bom? Expressa sentido de futuro, negativo. Quando eu falo aqui, ó, faz, eu estou me referindo ao passado. Um cinzeiro que está na família faz mais de 5 anos. Não tem sentido de futuro. O sentido aqui é de passado, ok? Olha a letra C. Na primeira ocorrência, o A poderia ser substituído por A, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao período, senhores. Negativo, não poderia fazer essa troca aqui, tá bom? Eu acho que isso aqui já é válido para todo mundo, que eu não poderia fazer essa troca. Eu iria completamente mudar o sentido e iria prejudicar em relação à semântica, ok? Desculpa, a semântica não. Iria prejudicar a sintaxe, a gramática. Na letra D, nós temos aqui, na segunda ocorrência, o A tem um sentido de obrigação equivalente ao tem. Justamente o que eu comentei para vocês, ó. O verbo haver, nesse caso aqui, ele tem o sentido do verbo ter, ó. É o símbolo de uma trajetória. Afinal de contas, há que respeitar isso. Tem de respeitar isso. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra D, porque é que mais se encaixa naquilo que a banca está pedindo. Olha a letra E. Na primeira ocorrência, o sujeito de A é o substantivo cinzeiro. Senhores, negativo. Negativo. Eu já comentei para os senhores que o verbo haver, no sentido de existir,
ou o verbo haver no sentido de tempo transcorrido, ele não tem sujeito. Ele não tem sujeito, ok? Ele tem objeto direto. Então, esse verbo aqui traria para a gente o quê? Uma oração sem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Então, quando a banca vem falando aqui, ó, que o sujeito é tal, negativo. Ele não tem sujeito. Aqui nós temos uma oração sem sujeito. Ok, senhores? Vamos para a nossa terceira questão, gabarito aqui da segunda questão, letra D. Terceira questão, senhores. Ó, assinale a alternativa correta em relação à grafia e acentuação das palavras. Na letra A, ela vem falando o seguinte. Por que é monossílabo tônico? Tranquilo, beleza? Até aqui correto. Porque a gente tem a nossa acentuação aqui. E é utilizado em início de frases interrogativas. Negativo, senhores. Não é em início de frases interrogativas, ok? É no final de frases interrogativas, tá bom? No final de frases interrogativas, a gente vai utilizar o que dessa forma aqui, ok? Olha a letra B. Já eu vou passar uma exemplificação do uso dos porquês e aí eu vou explicar o porquê que eu tenho essa acentuação aí. Ó, a letra B. O porquê, com acento e separado, é utilizado em início de frases interrogativas indiretas, o que justifica a acentuação. Senhores, não é no início de frase, não é no início de frase. Letra C. Utilizado em posição final de frases exclamativas, o porquê, ó, posição final de frases exclamativas, o porquê é grafado separado e sem acento gráfico. Negativo. O porquê que fica no final, na posição final, é este aqui, ó, o da letra P. Este aqui, ok? Que aí sim a gente tem que grafar com acento. Esse porquê aqui é o porquê de início de frase. A banca inverteu aqui o conceito da letra B e da letra C, mas eu vou explicar já para os senhores. Olha a letra D. Utilizado como conjunção causal em resposta, porque é grafado em uma única palavra e sem acento gráfico. Tranquilo, senhores? Tranquilo. É justamente isso. Nós utilizamos o porquê junto para respostas, ok? Gabarito aqui, portanto, letra D. Vamos fazer um resumo agora em relação ao uso dos porquês para a gente não errar mais isso daqui. Vê só, em regra, eu tenho 4 porquês, ok? Eu tenho o porquê separado e sem acento. Eu tenho o porquê separado e com acento. Eu tenho o porquê junto e sem acento. E eu tenho o porquê junto e com acento. Ok? Em tese, eu teria esses elementos aqui. Mas vamos lá. O porquê de forma sucinta, ok? De forma sucinta, vamos lá. Esse porquê aqui, do primeiro caso, separado e sem acento, eu tenho 2 possibilidades para ele. Ele pode ser 2 coisas, ok? A primeira possibilidade é quando eu estiver me referindo a perguntas, ok? Perguntas. Então, aqui, eu vou ter uma pergunta direta ou indireta. E ele vai estar, de forma geral, em início de frase, ok? Perguntas diretas e indiretas. Por exemplo, quando eu falo, ó, por que você veio hoje para a aula? Por que você veio hoje para a aula? Nesse caso, eu vou utilizar o porquê separado e sem acento, ok? Perguntas diretas e indiretas. A segunda possibilidade é quando esse meu elemento, porquê, vier no meio da frase. Quando ele vem no meio da frase, ele não vai ser mais esse primeiro exemplo de perguntas direta ou indireta. Eu vou ter uma preposição, que vai ser o por, e o meu que vai ser um pronome relativo. Professor, fiquei confuso agora, não entendi nada. Calma. Essa daqui é uma possibilidade que poucos professores comentam. Então, vamos lá. Olha só. Eu posso substituir o por pela qual, pela, ok? Pelos, pelas, tranquilo também. Todas as variações. Eu posso substituir por
pela qual ou pelo qual. Lembrando dos seus plurais também, ok? Professor, por que isso? Porque esse primeiro elemento aqui, ó, o por, vai ser uma preposição. E esse nosso outro elemento aqui vai ser um pronome relativo. Quando eu tenho o primeiro caso, que é de perguntas diretas e indiretas, eu vou ter a preposição mais o que pronome relativo. Então, vamos lá. Vamos especificar isso aqui. Ó, nesse primeiro caso aqui, eu tenho P de preposição, ok? Esse primeiro elemento aqui, ó, é preposição, mais um pronome interrogativo. Então, o que é um pronome interrogativo? Nesse primeiro caso. No segundo caso, o meu por vai continuar sendo preposição, ok? Então, eu vou ter preposição aqui, só que o meu que não é mais pronome interrogativo. O meu que vai ser pronome relativo, tá bom? Professor, passa para mim um exemplo. Olha só, eu quero entender por que bispo não viajou. Quero entender por que bispo não viajou. Eu quero entender por qual, poderia colocar assim, por qual motivo o bispo não viajou. Outro exemplo, para ficar mais prático, ó. A causa por que lutei era nobre. Vamos lá, deixa eu colocar esse exemplo aqui pra gente. Vai ficar bem melhor. A causa por que lutei era nobre. Olha só, senhores. Vejam isso daqui. Como é que eu poderia trocar aqui? A causa pela qual lutei era nobre. Esse exemplo aqui, eu tenho essa segunda possibilidade do uso do porquê, ok? Então, a partir de hoje, eu quero que os senhores coloquem em mente. Para o porquê separado e sem acento, eu tenho essas duas possibilidades aqui, ok? Não é somente para perguntas. Não, não é. Beleza? Eu posso utilizar também como uma preposição mais um pronome relativo. Beleza? E aí nós temos o porquê com acento e separado. Senhores, esse elemento aqui também é utilizado para perguntas, ok? Também é utilizado para perguntas. Mas aqui nós temos um porém. Também serve para... Deixa eu agitar isso aqui. Também serve para perguntas. Mas, nesse caso, ele vai estar perto de uma pontuação. Ó, mas precisa estar próximo de uma pontuação. De algum sinal de pontuação. Professor, qual a dica, qual o bizu que o senhor pode me passar para eu saber quando colocar o acento nos porquês ou não, senhores? Nesse caso aqui, ó, os senhores vão utilizar o acento quando estiver ponto perto de uma pontuação. Por exemplo, ó, você veio porque, olha só, percebam, é uma pergunta, tá bom? É uma pergunta, mas percebam essa pontuação aqui, ó, no final. Estão percebendo essa minha pontuação aqui no final? Senhores, essa minha pontuação, ela atrai o meu acento. Então, o meu acento está aqui por causa disso, ok? Está aqui por causa disso, por causa desse elemento. Coloquem isso na cabeça dos senhores, ok? Beleza. Olha só, o porquê junto, que foi o nosso gabarito. Esse porquê junto e sem acento, ele tem duas funções. Ele pode ser uma conjunção explicativa com a ideia de pois, ok? Ou ele pode ser uma conjunção subordinada causal, com a ideia de uma vez que, assim como a banca falou ali, ó, pode ser utilizado para resposta. Geralmente é utilizado para resposta de alguma coisa, ok? Então vamos colocar aqui, de forma genérica, que ele é para resposta. Nós utilizamos para resposta. Professor, como assim? Me dá um exemplo. Ó, não fui à escola porque estava doente. Ó, não fui à escola porque estava doente. Pois eu estava doente. Eu estou, nesse caso aqui, explicando,
ok? A segunda possibilidade que eu tinha falado era que ele poderia passar uma ideia de causa. Como é que ele poderia passar essa ideia de causa, professor? Vê só. Porque, junto, ok? Porque era criança, minha mãe não me deixava sair de casa. Ó, uma vez que era criança, minha mãe não me deixava sair de casa. Perceberam? Esse porquê, ele pode ser utilizado como uma conjunção explicativa e também pode ser utilizado como uma conjunção causal, ok? Conjunção explicativa ou conjunção causal. Mas, em regra, como a banca falou aqui, ele é utilizado para respostas, beleza? E o nosso último elemento aqui, ele vai ser acentuado porque ele sempre vai ser antecedido de um elemento determinante, ok? Ele sempre vai ser antecedido de um elemento determinante. Senhores, quem são esses elementos determinantes? Pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um pronome demonstrativo, um pronome indefinido, qualquer elemento desse é um elemento determinante, ok? Qualquer elemento desse é um elemento determinante. Mas, em regra, são os artigos, os pronomes demonstrativos, ok? Artigos e pronomes demonstrativos. Esse porquê, ele é um substantivo, ok? Ele é um substantivo. Por quê? Porque esses elementos determinantes possuem a função de determinar, de substantivar alguma coisa. É aquilo que a gente chama de substantivação verbal. Desculpa, substantivação do termo, verbal não. Eita, que eu misturei todo o conteúdo aqui agora. Beleza? Substantivação do termo. Olha só, um exemplo disso aqui. Quero... Deixa eu pensar... Ah, não, vou colocar... Ela pretende... Vou colocar assim. Ela pretende saber o porquê desse mistério. Olha só como é que funciona isso aqui. Isso aqui é conteúdo de uma aula, viu, senhores? Eu estou tentando resumir o máximo possível para vocês. Olha só, esse elemento aqui, que é o nosso artigo, ele determina esse elemento, ó, o porquê. Ele vai fazer o quê? Vai pegar esse elemento e vai transformá-lo em um substantivo. Então, se a banca grifasse esse elemento e perguntasse, ó, qual a classificação morfológica desse elemento aqui? Os senhores podem falar substantivo. E ele recebe o acento por causa do nosso determinante também. Beleza, senhores? Então, esse tópico aqui foi a nossa revisão do uso dos porquês, ok? Vamos para a nossa quarta questão para a gente dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. São 10 questões, tá bom? Quarta questão. Olha só. Já tirou sua conclusão estúpida? A palavra em destaque foi acentuada pelo mesmo motivo que a destacada em. Senhores, questão de acentuação gráfica. Vamos lá. De forma rápida, revisando aqui de forma rápida. Nós temos as oxítonas. Eita, que tá ruim esse teclado. Oxítonas. Nós temos as paroxítonas. E nós temos as proparoxítonas. Beleza? São esses 3 elementos aqui em regra. As oxítonas, todas serão acentuadas, terminadas em A, E, O, em e os seus plurais. Ok? Revisão rápida. Todas serão acentuadas que são terminadas em A, E, O, em e os seus plurais. Beleza? As paroxítonas é aquela palavrinha feia que a gente viu em aula. São as terminações linus pissan e rumum chouchão. Beleza? Linus pissan e rumum chouchão. As proparoxítonas, qual é a regra? Todas são acentuadas. Então, no caso aqui em tela, olha só, nós temos uma palavra proparoxítona, estúpida. Nós temos a penúltima sílaba, a penúltima sílaba, penúltima e antepenúltima. Nós temos aqui a antepenúltima sílaba, que é a nossa sílaba tônica. E aí nós sabemos
que as oxítonas nós analisamos quando a sílaba tônica é a última, ok? Quando a sílaba tônica é a última. Nós analisamos as paroxítonas quando a sílaba tônica é a penúltima, ok? E as proparoxítonas quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. No caso em tela, como já falei, nós temos a antepenúltima sílaba. Logo, nós temos uma proparoxítona aqui. Antepenúltima sílaba. Beleza? Olha só, nós temos aqui então uma proparoxítona. Beleza. Sabendo disso, a gente tem que procurar nas nossas alternativas outra proparoxítona. Na letra A, nós temos a palavra agradável. Senhores, vocês não precisam ficar lendo todo esse trecho, não. Beleza? Já vai direto na palavra. Quando é questão da acentuação, você já vai direto na palavra. Não precisa ficar lendo, não. Para não perder tempo. Agradável. Senhores, de cara, eu já consigo identificar que a palavra agradável é uma paroxítona terminada em L. Ó. Agradável. Eu tenho aqui, então, uma paroxítona terminada em L. Então, não é o nosso gabarito. Ok? Deixa eu colocar aqui a cor vermelha. Na letra B, nós temos filósofo. Filósofo, senhores. Olha, meu cachorro latino. Filósofo. Separação silábica aqui, ó. Filósofo. Filósofo. A sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma proparoxítona. Portanto, nosso gabarito provável aqui é a letra B. Na letra C, nós temos a palavrinha francês. Senhores, a palavra francês, podem ver, ó, terminada aqui em esse. Uma das terminações das oxítonas. Quais são as terminações das oxítonas? A, E, O, N e os seus plurais. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos o esse. Por isso, aqui é uma palavra oxítona. Ok? Na letra D, nós temos a palavra angústia. E aí, a gente tem que fazer uma análise aqui detalhada de angústia e da palavrinha própria. Por quê, professor? Olha só. Angústia. Próprio. Senhores, percebam. Aqui, a regra para essas duas palavras, a letra D e da letra E, é paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Prestem atenção no que eu estou falando. Paroxítona terminada em ditongo. Só que existe a regra da proparoxítona acidental ou eventual. Só que os senhores só vão pensar nisso se a banca citar. Beleza? Só vão pensar nisso se a banca citar. Então, não confundam aqui, ó. Eu tenho claramente aqui uma proparoxítona, então não vou mudar meu gabarito. Beleza? Não vou mudar meu gabarito. Mas se eu não tivesse essa letra B aqui como a minha opção de gabarito, não tivesse, por exemplo, outra palavra aqui que não fosse própria na letra E, então meu gabarito provavelmente seria a letra D. Beleza? Desconsiderando aqui a letra E. Beleza? Meu gabarito seria a letra D. Ou poderia ser o inverso, ou a D ou a letra E. Por quê? Porque eu tenho uma proparoxítona eventual ou acidental. Por quê, professor? Porque eu poderia chegar aqui e separar a palavra angústia dessa forma, ó. Angústia. Próprio. Beleza? Eu poderia separar dessa forma. E percebam. A minha penúltima sílaba, agora com essa nova separação, se tornou a minha antepenúltima sílaba. Nos dois casos aqui. Então, seriam proparoxítonas acidentais ou eventuais. Beleza? Se atentem em relação a isso aqui, pelo amor de Deus. Só pensem na proparoxítona eventual ou acidental se a banca deixar claro que ela quer isso. Beleza? Se ela deixar claro que ela quer isso, então os senhores vão lá e marcam o gabarito. Ok? Se ela não mencionar, então esquece essa parada e já era. Tá bom? Toco aqui para os senhores, revisem todas as regras, regras de acentuação gráfica. De forma rápida, é só chegar ali no material e revisar todas as regras. Tá bom? Beleza. Quinta questão aqui. Assinar a alternativa correta sobre o emprego de hífen no termo bem-estar. Senhores, vamos lá. Qual é a regra
quando eu utilizo o prefixo bem, senhores. Prefixo bem sempre vai utilizar hífen. Eu utilizei lá na nossa aulinha o bem como uma regra isolada, a palavrinha bem como uma regra isolada. E eu coloquei lá, acho que foi a 14ª regra. 14ª regra do uso do hífen. O bem sempre vai utilizar hífen, desde que não varie. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse isso aqui, benfeitor. Nesse caso aqui iria variar, só que percebam, eu não tenho o bem da forma que eu estou vendo aqui em tela, beleza? Se for bem dessa forma aqui, ele sempre vai utilizar hífen, sempre vai utilizar hífen. Vamos ver aqui o que é que a banca falou para a gente. O emprego está adequado, pois se trata de termo derivado. Não seria isso, beleza? O que nós temos aqui não é um termo derivado. Nós temos aqui um termo composto, ok? É um termo composto. Nós temos aqui, ó, um elemento, uma palavra, e aqui nós temos uma outra palavra. Por isso nós temos um termo composto, tá bom? Olhem a letra B. O emprego está adequado, pois se trata de termo composto representado por duas formas adjetivas negativas. Nós não temos duas formas adjetivas aqui. Até aqui, quando ela falou termo composto, estava correto. Mas quando ela falou formas adjetivas, negativo. Nós temos aqui, ó, um verbo. Então, negativo de forma adjetiva. Letra C. O emprego está adequado, pois se trata de termo composto sem elemento de ligação e iniciado por bem. Pessoal, esse item aqui, para mim, parece correto. Só que vamos ver se tem algum mais correto aqui que fala exatamente isso que eu falei para os senhores. Que o bem sempre vai possuir, sempre vai possuir hífen. Letra D. O emprego está inadequado, pois não se prega hífen em locução adverbial. Nada a ver isso aqui. E lembrando que o emprego está adequado. O uso aqui está correto. Ok? A letra E já vem falando. O emprego está inadequado. Já erramos aqui. Pois só se emprega hífen em termo derivado iniciado com H ou R. Negativo, não tem nada disso aqui. A letra C se tornou, portanto, a mais correta. Ela vem falando, o emprego está adequado, pois se trata de termo composto sem elemento de ligação. Senhores, lá na nossa aulinha, a gente vê que quando eu tenho termos compostos que são ligados sem elemento de ligação, eles estão conectados sem um elemento de ligação, a regra é ter hífen, beleza? A regra é ter hífen. E aí a banca pegou e jogou isso aqui pra gente, ó, sem elemento de ligação. Então, sim, a gente pode considerar. Só que, primordialmente, a gente tem que saber que com o bem, com a palavrinha bem, com o prefixo bem, eu sempre vou utilizar hífen, beleza? Essa daqui não é a única questão com o prefixo bem que eu encontrei da banca AOCP. Então, se atentem em relação a esse tópico aqui. Beleza? Vamos lá, 6ª questão. Assinale a alternativa em que o termo destacado é um artigo. Pessoal, a gente já pulou do nosso conteúdo de ortografia e de acentuação. E a gente veio agora para morfologia. Iniciamos em morfologia e a gente vai continuar crescendo no nosso conteúdo. Beleza? 6ª questão. Padrão de cobrança aqui da banca AOCP. Assinale a alternativa em que o termo destacado é um artigo. A banca cobra realmente desse jeito. Senhores, o que é um artigo? De forma rasa, é um termo que define ou indefine um substantivo. Beleza? Termo que define ou indefine um substantivo. Então, o que é que os senhores precisam ter em mente quando a banca, lá no dia da prova, trouxer uma questão desse estilo aqui para os senhores? Procurem o substantivo. O que é que os senhores precisam ter em mente? Precisam procurar o substantivo. Quando a banca perguntar isso, os senhores vão procurar um substantivo. Por quê, professor? Porque onde eu tenho um artigo, eu tenho que necessariamente ter um substantivo. Beleza? Então vamos lá. Olhem para o que a gente vai fazer agora. Ó. Eu tenho aqui. Isso vai te ajudar a pensar. Olhem para cá. Esse elemento aqui é o quê? É um verbo. Esse elemento aqui na frente é o quê? É um verbo. Beleza? Eu não estou fazendo análise nenhuma a mais. Eu só estou pedindo para os senhores procurarem o substantivo. Olha só a letra B. Pedir a voluntários. Senhores, pedir. Verbo. Voluntários. Substantivo. Calma aí. Vamos analisar. Beleza? Nesse caso aqui, de primeira, eu já poderia cortar a letra A.
Essa daqui eu vou deixar por causa da palavra voluntário. A gente vai analisar já já. Beleza? Olha a letra C. Eu tenho aqui responder, olho para trás e vejo um verbo. Beleza? Olho para frente e vejo um pronome indefinido. Algumas já posso cortar também. Beleza? Já posso cortar também. Não é nosso gabarito. Eu não encontrei substantivo ainda. Olha a letra D. Tendia a achar. Olho para cá, verbo. Olho para frente, verbo. Percebam, só com o bizu que eu estou passando de procurar um substantivo, a gente já está cortando os itens. Então, eu já cortei aqui a letra D também. Olha a letra E. É como se a língua... Olho para cá, vejo o se. Olho para frente, vejo a palavra língua. Língua, no caso, é substantivo. Então, eu tenho aqui para analisar o item B e o item E. Vê só, de primeira aqui eu consegui cortar 3 itens. Agora, o que é que os senhores vão fazer? Lembre-se, quando eu estou analisando morfologicamente, na morfologia, quem que é o centro de tudo? O centro de tudo é o substantivo. Beleza? Quando eu vou para a sintaxe, o centro de tudo lá é o verbo. Ok? Na morfologia é o substantivo. Então, o meu artigo tem que concordar em gênero e número, ou seja, masculino, feminino ou neutro, beleza? Plural e singular com um substantivo. Então percebam, olha só. A palavra voluntários está no plural masculino. Então quem é que seria o artigo ideal para eu colocar antes de voluntários? Seria quem? Os voluntários. Então meu artigo é o os. Senhores, o os está ali na letra B? Não está. O os não está ali na letra B. Por isso que eu posso vir aqui, ó, e marcar a letra B como errada. E olhem a letra E. Eu tenho a palavra língua. Palavra língua é uma palavra feminina e está no singular. Então, qual seria o artigo adequado para eu colocar para a palavra língua? Seria o quê? A língua. Logo, o nosso gabarito aqui é sim a letra E. Porque eu consigo fazer essa concordância em gênero e número. Conseguiram sacar como é tranquilo responder essa questão aqui? Eu demorei para explicar para os senhores. Mas isso aqui os senhores respondem em 30 segundos no dia da prova. Tá bom? Conseguiram entender a metodologia? Vamos para a 7ª questão. Olha só. Vamos trabalhar novamente aqui utilizando essa metodologia. Vejam como é bem mais rápido. Todas as expressões destacadas a seguir funcionam como artigo definido. Vê só, a banca agora citou o nosso elemento, artigo definido. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Beleza? Artigos definidos, o, a, os, as. Tá bom? Olha só, não consigo eliminar, porque a banca já jogou todos elementos que se parecem com artigos definidos. Tá bom? Então não consigo eliminar aqui. E eu vou fazer a análise agora. Olha só, na letra A nós temos, sendo os humanos, olhem para cá, olho para trás, verbo. Olho para frente, quem é que eu vejo? Um substantivo. Substantivo humanos. Está no plural e é masculino. Qual seria o artigo? Os humanos. Então isso aqui está correto. Lembrando, a banca quer um elemento que não seja artigo. Ela quer um elemento que não seja artigo. Tá bom? É sempre bom destacar isso aqui. Não errem questões por besteira. Por comando da questão. Tá bom? Olha a letra B. Confrontarmos. Olho para trás. Quem é que eu vejo? Verbo. Olho para frente. Quem é que eu vejo? Um substantivo. Substantivo desafios. Novamente, plural masculino. Desafios. Quem seria o artigo? Os. Beleza? Então aqui está correto. Eu estou falando rápido porque eu estou subentendendo que os senhores já conseguiram compreender a nossa ideia aqui. Se vocês estão aí no 2.0, pode baixar a velocidade, beleza? Porque eu realmente sou rápido. Olha só a letra C. São os que tiveram que trabalhar. Vocês poderiam responder isso aqui, se vocês forem meus alunos, por 2 bizus. 2 bizus. Esse que eu estou passando aqui agora e um outro que eu vou passar ao término dessa questão. Olha só. São os que? Olho para trás, verbo. Olho para frente, um que. Cadê o meu substantivo? Não tenho. Isso aqui está errado, então meu gabarito é a letra C.
Beleza? Análise fácil, tranquila. Olha só, ensinar os menos habilidosos. Essa questão aqui, esse item, é o que eu acho que faria com que vocês tivessem um pouco de dificuldade. Ó, olho para trás, ensinar. Beleza? Ensinar. Olho para frente e vejo quem? Menos. Senhores, só que, nesse caso, aqui nós temos esse os não relacionado com menos. Beleza? Esse os está relacionado com a palavra habilidosos. Tanto que eu poderia chegar aqui, ó, e retirar. Ensinar os habilidosos. Beleza? Esse menos aqui, ele veio para... veio como se fosse um advérbio, tentando passar uma ideia para os habilidosos, até mesmo como um adjetivo. Beleza? Mas esse os está relacionado com habilidosos e é sim um artigo. Beleza? Olha a letra E. São os ídolos. Ó, os ídolos. Olho para trás, verbo. Olho para frente, vejo quem? Ídolos. Só que, mesmo que você tivesse essa complicação aqui da letra D, vocês conseguiriam responder e confirmar que o nosso gabarito é a letra C por um outro bizu que eu passo lá em uma das outras aulas, que é esse aqui, ó. Quando eu tenho ou, pode ser os também, mais a palavrinha que, eu vou ter aqui, então, um elemento que eu vou chamar de pronome demonstrativo. Como assim, professor? Senhores, esse o aqui pode ser os também, tá? Esse o aqui, ele vai ser um pronome demonstrativo quando eu tiver essa fórmula aqui, ó. O mais que. Por exemplo, são os que tiveram que trabalhar. Eu posso pegar esse o, ok? Eu vou pegar esse o e vou trocar por aquele. Lembrando que eu posso fazer outras trocas, tá bom? Por pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo, tá bom? E lembrando dos plurais também. São aqueles, ó, são aqueles que tiveram que trabalhar. Então percebam, esse os não é artigo. O os da letra C, ele não é artigo. Esse os é um pronome demonstrativo, por isso que ele é o nosso gabarito. E esse bizu aqui eu passo em uma das minhas aulas lá, se eu não me engano, é a aula de pronome demonstrativo do nosso curso. Então você conseguiria matar essa questão por 2 bizus, beleza? 2 bizus claros. Mesmo que você ficasse com dúvida na letra D, porque ali na frente a gente não tem o nosso substantivo, vocês conseguiriam acertar por um outro bizu, e isso aí já matava de cara, beleza? Vamos lá para o 8º item, 8ª questão. No trecho, leve sua garrafa reutilizável. O vocábulo reutilizável funciona como, senhores? Vamos lá, ó. Análise morfológica, questão simples aqui, só para a gente introduzir ainda mais o nosso conteúdo de morfologia. Leve sua garrafa utilizável. Leve é o nosso verbo. Beleza? Sua seria o pronome possessivo. Nosso pronome possessivo. Garrafa seria o nosso substantivo. Esse reutilizável aqui está aqui para quê? Ele está aqui para quê? Ele está caracterizando, ele está qualificando o nosso substantivo. Quem é que possui essa função? É o adjetivo. Nesse caso aqui, o nosso gabarito, portanto, é a letra B. Questão fácil, somente para a gente introduzir o nosso conteúdo na morfologia, tá bom? O adjetivo ele tem função como caracterizar, identificar a origem e qualificar o nosso substantivo, ok? Beleza, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. 9ª questão, olha só. A inteligência artificial, a IA, é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e realizem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, processamento de linguagem natural e tomada de decisão. Nesse excerto, os verbos em destaque são... Olha só, a letra A vem falando o seguinte, verbos em destaque já estão ali, que é o aprenda e realizem. A letra A vem falando, tem como sujeito
tudo o que lhe antecede, que é inteligência artificial, é uma tecnologia que permite que máquinas, negativo, senhores. Vê só, aqui a gente tem uma questão atípica. É uma questão que vai, e é uma questão assim, eu falo atípica por causa da cobrança, beleza? Mas é uma questão recorrente em provas, tá bom? Porque ela tá misturando morfologia e sintaxe. Vê só, uma questão do sujeito. E eu tô na parte de morfologia ainda com vocês. Ela vem falando que o sujeito é todo esse elemento aqui para trás. Só que não, senhores. Só que não. Olha para cá. A inteligência é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e realizem. Quem aprendam e quem realizem? Como é que eu vou encontrar o sujeito? Fazendo essa pergunta, ó. Quem é que eu quero que aprendam? Quem é que eu quero que realizem? Quem? As máquinas. As máquinas. Então, o meu sujeito aqui não é todo esse elemento para trás que geralmente a gente pensa. Não é. Beleza? O meu referente aqui, podem ver, o meu referente aqui está no plural. É a palavra máquinas. Por isso que esse elemento aqui na letra A está incorreto. Beleza? Está incorreto. Porque a banca destacou todo esse contexto, mas é apenas a palavrinha máquinas que funciona como o nosso sujeito. Olha a letra B. Se encontram no plural para concordar com tarefas. Novamente, letra B é uma questão do sujeito também. Ela está falando, ó, tá concordando com tarefas porque tarefas é o sujeito negativo, beleza? Tarefas é o nosso complemento verbal. É o complemento dos nossos verbos. Beleza? Então, negativo. Não é. Pertencem à primeira conjugação. Vamos lá, senhores. Isso aqui a gente comenta na aula de verbos. O que seria a primeira conjugação, professor? Aqui ele está falando sobre famílias verbais. Famílias verbais. Nós temos 3 famílias verbais que a gente chama de primeira, segunda e terceira conjugação. Beleza? Ó, primeira família, segunda família e terceira família. A primeira família é aquela que é terminada em ar. Beleza? A terminação do verbo é em ar. A segunda família é aquela que a terminação do verbo é em er ou or. Beleza? E a terceira família é aquela que a conjugação do verbo termina em ir. Tá bom? Terceira família termina em ir. Eu posso chamar de primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação também, como a banca colocou aqui. Aí ela está falando o seguinte, esses 2 verbos pertencem à primeira conjugação. Vamos ver? Eu tenho o verbo aprendam. Quando eu coloco ele na sua forma nominal, que é no infinitivo, ele fica como? Aprender. Olha só, aprender. E o verbo realizem fica como? Realizar. Então, eu poderia afirmar que o verbo aprender pertence à segunda família, que é a segunda conjugação, e o verbo realizar pertence à primeira família, que seria a primeira conjugação, assim como a banca trouxe. Então, nesse caso aqui, não está correto. Percebam, questão muito boa, trazendo conteúdo de morfologia e conteúdo de sintaxe, conteúdo de base, esse aqui, tá bom? Esse conteúdo aqui é de base, essa parte verbal. Olha a letra D. Encontram-se no futuro do presente do indicativo. Negativo, senhores. Negativo. Beleza? Professor, como assim o senhor está afirmando com tanta veemência que não é indicativo, senhores? Vocês vão conseguir identificar um verbo que está no subjuntivo, que aqui está no subjuntivo, por um elemento que tem antes do verbo no modo subjuntivo. Eu vou trazer isso aqui na próxima aula, tá bom? Na próxima aula eu vou trazer essa parte toda dos verbos, esse resuminho assim pra gente. Olha só, eu tenho aqui, ó, que aprendam, que realizem. Para eu conjugar um verbo no modo subjuntivo, eu preciso de um elemento antes dele. Ou é do que, ou é do se, ou é do quando. Beleza? Ou do que, ou do se, ou do quando. Nesse caso aqui eu tenho, ó, o meu que.
ok? Esse meu que aqui determina para mim que esses elementos são do modo subjuntivo. E a letra E vem falando o nosso sujeito, ó. Tem como sujeito somente o termo máquinas, que os antecede. Qual o nosso gabarito aqui? Gabarito letra E. Não terminamos ainda com as questões de verbos, tá bom? Teremos mais algumas questões de verbos, porque a banca AOCP gosta muito de cobrar questões sobre verbos, e aí a gente vai debater um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá para a 10ª questão. Vê só, novamente aqui, verbos no modo subjuntivo, ó, modo subjuntivo, a banca vai passar o conceito para os senhores agora. Indicam dúvidas, possibilidades, hipóteses ou desejos. Considerando essa informação, né? Assinale a alternativa cujo verbo destacado tenha sido empregado no modo subjuntivo. Senhores, vamos lá. Os verbos destacados aqui, que eu esqueci de destacar, são o seguinte, ó. Soube explicar. A base é grande e diversa para generalizar. Foi para grande e diversa para generalizar o resultado de grandes populações. Esse item aqui. Deu uma pausa aqui para encontrar para a gente quais eram os verbos destacados. Aqui nós temos generalizar, o foi, o verbo ser, aqui. E aqui nós temos o verbo explique. Vamos lá. Só com o que eu falei para os senhores no item anterior, a gente consegue resolver essa questão aqui. Eu quero que os senhores percebam que as questões voltadas para o verbo subjuntivo precisam de algum elemento para ajudar na conjugação dos nossos verbos. Ok? Então decorem aí, ó. O verbo subjuntivo precisa de algum elemento para a conjugação. Geralmente, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter no presente o que, ok? Que vai ajudar na conjugação. O que quem vai ajudar? No pretérito, a gente vai ter o se, o modalizador vai ser o se. E no futuro, isso aqui tudo do modo subjuntivo, ok? No futuro nós vamos ter o quando. Esses aqui são os elementos que geralmente irão ajudar na conjugação dos nossos verbos. Os senhores podem ir agora, em qualquer site na internet, coloca lá, conjugação verbal. Vocês colocam em qualquer verbo genérico lá e cheguem na parte do modo subjuntivo e analisem lá. Percebam que para conjugar os verbos no modo subjuntivo, você sempre vai ter esses elementos aqui antes, ó. Sempre. Só que, vez ou outra, esses elementos aqui podem ser trocados, beleza? Por outros elementos. Esses elementos aqui são aqueles que nós chamamos de partícula duvidosa. Por quê? Ó, modo subjuntivo vai indicar o quê? Dúvidas. Então, nós temos o quê? Partículas duvidosas. Beleza? Por exemplo, eu poderia chegar ali e trocar por um talvez. Tá bom? Mas analisem. Como é que eu posso matar essa questão sem saber tanto sobre o modo subjuntivo? Porque eu não quero passar todo o conteúdo para vocês aqui agora, não. Aqui eu quero passar bizus. É procurando esses elementos. Olha só, eu tenho o nosso verbo aqui, ó. Mas ninguém nunca soube explicar. Eu tenho algum elemento antes aqui? Não tenho. Algum desses elementos aqui. A letra B. A base de dados foi propositalmente grande e diversa para generalizar. Também não encontrei. Letra C. A base de dados foi. Eu estou analisando o verbo ser. Beleza? Ó, foi. Verbo. Foi não, né? Beleza. Letra D. É possível. Não tenho nem nenhum elemento antes para poder analisar. Poderia ter lá no texto? Poderia, mas aqui eu não tenho. Então, tranquilo. Não é a letra D. A letra que sobrou foi a letra E. E olhem para cá. Olhem para cá. É possível que isso explique. É possível que explique. Senhores, nós temos o nosso elemento aqui, ó. O nosso elemento que vai ajudar a conjugação do nosso verbo está aqui. Por isso, sim, agora eu conseguiria matar a nossa questão. Gabarito, portanto, letra E. Este aqui é o primeiro bizu que eu vou passar para os senhores do modo subjuntivo. Na próxima aula de correção de questões,
que a gente vai iniciar da questão 11 até a questão 20. Lá nós teremos mais umas 3, 4 questões sobre verbos, que é um assunto muito importante. E aí eu vou passar um bizu completo do modo indicativo, do modo imperativo e do modo subjuntivo novamente. Beleza? De antemão, esse daqui é o nosso primeiro bizu do modo subjuntivo. Entenda, esse modo subjuntivo geralmente terá o quê? Qual é o principal bizu aqui? Ele vai ter uma partícula duvidosa. Essa partícula duvidosa ajuda na conjugação do nosso verbo. Beleza, senhores? Essa daqui foi a nossa correção das questões, das 10 questões. Beleza? Nós estamos na reta final do concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Se você gostou da nossa aulinha, da nossa correção, deixe o like no nosso vídeo. Pega esse vídeo, compartilha com algum amigo que também está com você nesse papiro para tentar ser aprovado no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Eu acredito em vocês, beleza? E uma dica que eu vou deixar aqui, sempre confie no seu canga, beleza? Sempre confie no seu canga. Professor, o que é o canga? O que seria um canga? Senhores, canga é aquele cara que está com você para todas as horas. Agora, nesse momento que você está aí, é aquele seu parceiro de estudo, aquele cara que não te deixa na mão. É aquele cara, até mesmo pode ser você, beleza? Que sempre chega para o outro e fala, meu irmão, vamos estudar, o concurso está chegando, a prova está chegando. Esse daí é o seu canga. Já já, esse seu canga de estudo vai virar o seu canga de viatura. Beleza? Eu confio nos senhores, eu preciso que vocês confiem em vocês mesmos também. Senhores, deixem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram dessas 10 questões aqui. Botem aí 5/10, 6/10, 7/10 para eu saber se o nível tá muito fácil ou se tá muito difícil, beleza? Vocês podem colocar também, questões fáceis, questões medianas, questões difíceis, boas questões para trabalhar a parte contextual do nosso conteúdo. E o objetivo é esse, é trazer algumas questões que façam com que a gente trabalhe alguns conteúdos específicos. Beleza, senhores? Bons estudos, até a próxima. Falem comigo lá no Instagram, beleza? Nosso grupo no WhatsApp está lá e eu vou deixar toda a aula corrigida para os senhores. Valeu?